Não há um justo, um só sequer. Isso está escrito na Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 3, no verso 10. E a minha pergunta para você nesse vídeo é: você é justo? Então, se você tem alguma dúvida, se você não sabe o que responder, então fica comigo nesse vídeo, que tem muita coisa boa para você aprender. Então, para você que não me conhece, meu nome é Eliezer, sou pastor aqui na Igreja Zoe, nesse ministério. E hoje eu quero estar falando sobre ser justo. E olha só, um certo encontro que eu tive com um ministro, um homem de Deus, na época eu ainda não tinha uma aliança com o Senhor, ele me fez a seguinte pergunta: você é justo? E eu pensei um pouco para dar aquela resposta àquele irmão crente, o irmão é um homem de Deus. Eu, na época, um camarada meio errado, meio troncho, eu disse assim: sou justo. E eu me lembro muito bem, em duas coisas. Eu me baseei no seguinte, que eu não matava, nem eu roubava. E eu acreditava que o fato de não fazer essas duas coisas, ela me dava a posição de ser justo. Na verdade, não me dava, né? Eu descobri algum tempo depois que o fato de eu não fazer essas coisas não me dava a posição de justo, mas, por exemplo, me livrava da cadeia, o que já era algo muito bom. Mas olha só que coisa interessante. E esse irmão fez essa pergunta e depois ele disse mesmo assim: como que você diz que é justo? E ele ficou muito bravo. E eu vi que o negócio estava ficando sério. Ele disse: como é que você diz que você é justo? Eu, que sou crente, eu não sou justo. Está escrito lá na Bíblia, não há um justo, um só sequer. Exatamente esse verso que eu acabei de ler para você. Romanos capítulo 3, no verso número 10. Então não há um justo nenhum sequer. No 11 diz assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha só. E aquilo me chamou muito a atenção. E aqui a Bíblia diz que fala sobre outras coisas. Diz: não há nem quem faça o bem. Ninguém. Mas olha só, aqui Paulo está falando exatamente sobre a condição pecadora do homem sem Jesus Cristo. Isso não está falando do homem que tem uma aliança, o homem que já tem Jesus Cristo no seu coração. Então, no verso 21, olha que coisa interessante. Mas agora, sem lei, se manifestou, ou seja, surgiu, apareceu a justiça de Deus, testemunhada pelas leis e pelos profetas. No 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, a justiça de Deus, ela se manifestou em nossas vidas. Então, aquele irmão que não tinha muito conhecimento, apesar de ser um homem crente, de muito testemunho, e um homem que eu tinha muito respeito por ele não tinha um conhecimento total de quem ele era em Jesus Cristo. E ele simplesmente achava que ele não era um homem justo. E olha só, vamos continuar lendo aqui, diz assim: porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todas as pessoas, toda a humanidade, todo mundo que nasceu já nasce debaixo do pecado.
e carecem da glória de Deus, sendo, que coisa maravilhosa, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, olha só, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Então, todos aqueles que pecaram, eles carecem da glória de Deus. E quando ele nasce de novo, ele é justificado gratuitamente. E olha que uma coisa faz diferença a outra. Ele fala no começo do verso 23, os homens pecaram e quem pecou carece da glória de Deus. E aí ele diz, sendo justificados. Então, quando o homem é justificado, ele perde a condição de pecador e ganha a posição de justiça de Deus. Olha só, essa palavra justiça, no grego, ela é dikaiosune, que significa condição aceitável para Deus. Então, quando você é justificado, você está recebendo uma condição aceitável para Deus. E com essa condição, Deus ele te aceita. Então você não é mais um pecador, porque o pecador, ele não é uma pessoa justificada, ele não é justo. Ou ele é pecador, ou ele é justo. Ele não pode ser os dois. Então, os homens que pecaram, todos eles simplesmente carecem da glória de Deus, eles carecem de ser justificados, só que essa justificação, ela é gratuita, é através da graça que foi derramada já em nossos corações, através da redenção que há em Cristo Jesus. Então, você que nasceu de novo, você não é um pecador. Nunca mais diga isso. Sabe por quê? Porque se você diz que é um pecador e você se acha um pecador, simplesmente você não tem direito legal de ir para o céu. Porque no céu não entra pecador. No céu só entra os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Todos aqueles que foram justificados gratuitamente. Olha só que coisa maravilhosa. Veja bem, você foi justificado, você era um pecador, eu era um pecador, nós éramos pecadores. Mas alguém justificou o nosso pecado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Certamente, alguma vez na vida, ou várias vezes na vida, você faltou um compromisso. E talvez você não podendo falar com a pessoa, você pediu para alguém ir lá e justificar a sua ausência. Então, alguém que vai lá, ele simplesmente vai justificar. Vai dizer, olha, ele não veio por conta disso, disso e disso. E quanto às nossas vidas, Jesus Cristo foi aquele que justificou, nos justificou. Foi ele que chegou diante do Pai e disse, olha, eles eram pecadores, mas eu, de livre e espontânea vontade, resolvi assumir o pecado deles. Então a justiça que há em mim agora também é comunicada com eles. Então nós somos justificados através da redenção. Jesus Cristo, ele redimiu as nossas vidas. Ele nos tirou do pecado, ele nos substituiu na cruz. Porque o pecado que era sobre nós, como está escrito lá muito bem em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Então, hoje nós somos justos. Então, se você tinha alguma dúvida, você é justo diante de Deus. Você está numa posição que Deus te aceita. Porque Deus não aceita o pecador, mas ele aceita o homem que é justificado. Então, você já foi justificado, então permaneça nessa posição de justiça de Deus e desfrute dessa posição gloriosa, que é essa posição de você estar
diante do teu Pai, diante do teu Criador, do nosso Criador, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que criou todas as coisas. Tudo só existe por causa dele. E é esse nosso Deus, que também é nosso Pai, que através de Cristo Jesus nos justificou gratuitamente. Então viva com excelência essa posição de justiça de Deus. Se você conhece alguém que tem dúvidas sobre esse assunto, eu quero te pedir, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você vai ajudar muitas pessoas, porque eu sei que muitos crentes, eles não têm o entendimento do que é ser justiça de Deus. E esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Se você ainda não é inscrito nesse canal da igreja, se inscreve agora no canal da igreja, marca o sininho que tem aí, bota lá todas, para que todos os vídeos que forem publicados você seja notificado e você possa estar desfrutando desse conteúdo tão precioso de Deus que nós temos publicado aqui nesse canal. Amém? Compartilha esse canal também com outras pessoas, divulga. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui no comentário. Pode estar perguntando, que eu vou estar tendo o maior prazer de te responder, tá bom? Então, queridos, espero que você tenha sido abençoado com essa palavra e que você seja um praticante da palavra e não um ouvinte esquecido. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.